O processo da salvação em Cristo Jesus, por meio da fé em sua graça, se dá da seguinte forma. Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Jesus deu uma ordem para que a igreja pregasse o evangelho a toda criatura, disse Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Quando o evangelho chega até o homem, o Espírito Santo, ele vai se encarregar de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículos 8, 9, 10 e 11. Quando o homem se dá por convencido do pecado, porque, segundo o próprio Jesus, do pecado porque não crê em mim, o homem precisa exercer fé no sacrifício de Jesus. Da justiça porque eu vou para o Pai. O homem precisa crer que Jesus Cristo se tornou a nossa justiça. É Ele que nos justifica. É Ele que nos salva da culpa do pecado. E nos convence o Espírito Santo do juízo, isto é, que o príncipe deste mundo já foi julgado. Satanás, ele já foi condenado. Um dia ele será lançado dentro do lago de fogo. Essa condenação, ela será executada definitivamente. E até então, ele continua em nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Porém, a nossa fé faz com que ele seja resistido e permaneça debaixo dos pés do corpo de Cristo, que é a igreja. Romanos 16, 20. Em breve, Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém. Quer dizer, então o Espírito Santo, ele nos convence, nos convencendo, nós nos arrependemos e cremos na obra salvífica de Cristo e somos salvos. Esse mesmo Espírito que nos convence, ele passa a residir em nós e ele vem como um selo para garantir essa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13, o selo da promessa. E residindo em nós, ele vai nos guiar, vai nos levar a uma vida de vitória diante do diabo, diante da carne, diante da própria lei. Porque a lei, ela exigia 100% do homem. O homem não conseguiu obedecer. E não conseguindo, ele está em pecado e debaixo de maldição. Mas Jesus se fez maldito para nos abençoar e nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Gálatas 3:13, Efésios 1, capítulo 3. O Espírito Santo, então, que reside em nós, nos dá capacidade para obedecermos, não para sermos salvos, que salvos já somos, mas para prevalecermos sobre o diabo, sobre a carne, sobre a própria exigência da lei. Porque a lei que prevalece sobre nós hoje é a lei do Espírito. Romanos 8, versículo 2. A lei do Espírito que em Cristo Jesus nos livrou da lei da morte e do pecado. 6,14 aos Romanos. O pecado já não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas sim da graça. Então essa graça que nos salva é a graça que nos dá condições de termos o Espírito Santo morando, residindo em nós e governando as nossas vidas. O Espírito Santo nos levando a praticarmos boas obras, não para a salvação, mas na condição de salvos. E essas boas obras têm como finalidade confrontar e entrar em oposição às obras da carne, que está lá em Gálatas 5, 19 ao 21, obras da carne. São 17 manifestações. E no 22, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós vemos que obra extraordinária Deus realiza em nós
quando nós ouvimos a palavra do Senhor, cremos em Jesus, recebemos de Jesus a salvação gratuitamente, a presença do Espírito Santo como selo, como garantia desta salvação, a presença dele para nos dar condição de vencermos a lei, a exigência da lei, porque Jesus cumpriu com toda a exigência. Nós obedecemos hoje na medida do possível, sob a direção do Espírito Santo, não para sermos salvos, mas na condição de salvos. E essa graça que coloca o Espírito dentro de nós, coloca também para que nós possamos prevalecer sobre o próprio pecado. É importante levarmos em conta, especialmente quando nós lemos Romanos, capítulo 7, versículo 12, onde é dito que a lei, ela é justa, ela é santa e boa. Sem dúvida nenhuma, a lei é tudo isso, mas mesmo sendo justa, santa e boa, ela não nos justifica, ela não nos santifica e tampouco nos faz bons. Não. Tudo isso é obra realizada por Jesus Cristo. De acordo com Hebreus, em primeiro lugar, de acordo com Atos 13:39, diz o seguinte: por meio dele, de Jesus, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. A lei de Moisés não justificava, ainda que trata-se de uma lei justa. Mas ela também não nos santifica. Hebreus agora 10, 9 e 10. Então acrescentou: eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro, quer dizer, o primeiro pacto, para estabelecer o segundo, a nova aliança. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Somos santificados através do sacrifício de Jesus. Esta justificação e esta santificação é aplicada pelo Espírito Santo. A lei também tem esse aspecto, o aspecto boa, mas ela não pode nos fazer bons. De acordo com Gálatas 3:2, diz o seguinte: quero apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, através das obras da lei ou pela pregação da fé? Claro que nós recebemos o Espírito Santo pela pregação da fé. E o fruto do Espírito, dentre as manifestações, nós temos a bondade. Então hoje nós refletimos a bondade pela presença do Espírito Santo e não pela obediência da lei. E só para finalizar, a lei, além dela revelar o estado pecaminoso do homem, porque são pelo menos três razões pelas quais a lei foi dada: para revelar o estado pecaminoso do homem em Adão, para mostrar sua impotência no sentido de não poder fazer nada de si mesmo, o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, e para levar o homem a Cristo. Como aio, ela protegeu, como tutor, protegeu o homem até que este homem, que Cristo viesse, e Cristo vindo, ela agora levou este homem a Cristo, porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Aqui, de acordo com versículos 7 e 8 de Romanos, diz o seguinte: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Versículo 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então a lei, ela incita a pessoa a pecar, porque o ser humano, a sua natureza é uma natureza que faz com que ele faça oposição a Deus e à lei de Deus. Mas graças a Deus que Jesus Cristo nos dá a vitória. Ele colocou, depois de ser sacrificado por nós, em favor do nosso resgate, foi sacrificado a Deus em nosso favor. Ele colocou dentro de nós o seu Espírito. Romanos 8:9 é dito: aquele que não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele. Romanos 3, versículo 20 diz o seguinte: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 4, versículo 15: porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. E por fim, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15,
versículo 56, diz o seguinte: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero ler ainda o 58 para concluir. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, fica aqui esta reflexão a respeito do procedimento da salvação sobre as nossas vidas a partir da nossa fé em Jesus Cristo e na sua graça. Valério Pontes, se inscreve, compartilha, vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.